Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansarei. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte. Deus meu, em quem confio. Boa tarde, este é o Aliança Online. Estamos com vocês mais uma vez para trazer uma mensagem de fé e esperança e sabendo que estamos aqui no meio do feriado, então que você tenha um tempo para descansar, um tempo para meditar na palavra de Deus, um tempo para apreciar a natureza, os grandes feitos do Senhor nosso Deus. Que Ele seja contigo por onde andares, para onde quer que fores. Almir, como está aí nesse feriado? Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast do Aliança. E hoje nós vamos mergulhar no poderoso Salmo 91. É o próprio. Dizem que é um dos salmos mais poderosos de toda a Bíblia. Segundo as lendas, uma das passagens mais amadas da Bíblia de todos os tempos, onde Deus se revela como nosso refúgio e nossa fortaleza em tempos difíceis de medo, incertezas e até doenças. Essa palavra é como um escudo espiritual. Então respira fundo aí, abre seu coração, porque nos próximos minutos nós vamos caminhar pela verdade viva da proteção divina. Se você está cansado, ferido, preocupado, não perca tempo, essa mensagem é para você. Aproveite o tempinho que você tiver extra por esses dias e aprenda mais, ou adore mais, ore mais, leia mais a Bíblia. Aproveite que pode estar aí de folga no feriado e use esse tempo para buscar mais a Deus. Eu estou dizendo aqui feriado, mas é porque emenda tudo, né? Né, Almir? Costuma se emendar aí quinta, sexta, sábado, domingo, não é? Só volta na segunda. Só volta na segunda-feira mesmo. Eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive e que pode aqui refletir a proteção de Deus descrita no Salmo 91. Eu trabalhava de segunda a sexta, todos os dias, ia para o trabalho, voltava dirigindo o meu carro. E um dia, assim por volta desse mesmo tempo, eu já nem lembro que ano que foi, lembro sim, lembro. Foi no ano 2010. Por que eu lembro? Eu me lembrei aqui de um fato que me trouxe à memória em que ano foi. Foi o ano que eu faria uma viagem aos Estados Unidos no mês de junho. E então eu sei que foi 2010 porque eu fiz essa viagem em 2010. E eu estava voltando do trabalho por volta de 8 horas da noite e estava com esse tempo friozinho, um tempo que, para quem mora aqui em São Paulo, que era conhecida aí, hoje não se fala tanto mais da Terra da Garoa, mas ainda continua sendo uma Terra da Garoa. Tem muita neblina, às vezes tem uma chuvinha fina, e por volta de 8 horas da noite com frio. Isso é bem comum por aqui. Eu estava voltando do trabalho no meu carro, ouvindo louvores, e o trânsito parou, o que é muito comum parar também aqui em São Paulo. Não, acho que não existe um só dia que não haja um trânsito aqui. Às vezes a gente acha que de madrugada, aos fins de semana, está mais tranquilo, mas às vezes a gente fica parado aí também pelas grandes avenidas da cidade, que tem às vezes alguma reforma de asfalto, alguma coisa assim, e acaba parando tudo mesmo. Então, às vezes, até na madrugada, a gente tem aí um impacto de trânsito parado. E não foi diferente naquele dia, o trânsito parou. Quando parou, eu senti que eu não deveria ter ido por aquele caminho. Sabe quando você pensa assim, repentinamente, meu Deus, para que eu vim por esse caminho? Eu não deveria estar aqui. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu não deveria estar lá naquele dia, naquele horário, naquele lugar. Do nada, trânsito ali parado, eu do lado de um ônibus, muitos carros, não tinha para onde fugir. Eu ouvi um estrondo muito forte. Naquele momento, eu não percebi o que era. Não dava para saber do que se tratava. Eu só sabia que tinha acontecido alguma coisa estranha. Mas quando eu olhei para o meu lado direito, para o banco do carona, já estava todo cheio de vidros quebrados, todos espatifados, estilhaços para todos os lados. E uma pessoa, né? Às vezes dão outros nomes para
esses tipos de pessoas, mas eu vou chamá-lo de uma pessoa. Uma pessoa, ser humano, havia quebrado o vidro do carro, havia cortado o insufilme e já tinha aberto a porta do carro. Praticamente ele estava literalmente dentro do carro, no banco do carona. Sabe aqueles momentos de uma adrenalina muito forte, que a gente não raciocina bem? Eu só sei que eu ainda ouvia o louvor. Eu estava prestando atenção mais no louvor do que no que estava acontecendo. Mas, repentinamente, também, essa pessoa, ele se atirou sobre mim, tirou a chave do contato do carro. Portanto, o som parou. Foi aí que eu percebi que não tinha mais o louvor. Falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E essa pessoa me ameaçou. Fez algumas ameaças, queria o celular, queria a bolsa, queria dinheiro, sei lá o que queria tantas coisas ao mesmo tempo. Eu só estava cansada vindo do trabalho e olha só como que são as coisas. Eu estava voltando mais cedo do trabalho esse dia. 8 horas da noite era mais cedo. Eu estava voltando num horário que não era o horário comum que eu passava por aquele lugar. Mas é um lugar comum também. Todo mundo passa por ali para entrar no bairro, não tem jeito. Tem que passar por ali mesmo. Tem algumas alternativas? Tem. Mas aquele era o lugar mais comum de se passar. E aí ele ficou gritando, me passa o celular, me passa o celular. E eu disse, já tem o celular na bolsa, pode levar. Mas, como o destino gosta da gente, ele sempre dá um jeitinho de mostrar, né, que a gente está ali, que a gente precisa ser mais forte do que a situação. E, para minha surpresa, eu estava com outro celular no meu colo e ele tocou ao mesmo tempo. A surpresa foi que ele tocou, não foi porque ele estava no meu colo, porque, como não pode falar ao volante, aí às vezes, né, você coloca ali para ouvir um louvor, para ver alguma coisa rápida, às vezes até para usar aplicativos aí de trânsito mesmo, né, de lugares, de endereço. Vocês sabem de qual aplicativo eu estou falando, né, do Waze. Então, ou de GPS, alguma outra coisa. Então, eu estava ali com ele muito próximo a mim mesmo. Mas só que era um celular novinho, sabe um smartphone daqueles novinhos que você olha para ele e fala assim, meu Deus, eu conquistei um smartphone novinho. Pois é, e o que estava na bolsa não era um novinho assim, era um outro celular um pouquinho mais judiadinho, né, um celular mais usado, e eu estou aqui ainda com uma vontade de dar uns espirros por causa desse frio, mas estamos aguentando bem. Então, hoje a gente dá risada da situação, porque na hora eu não conseguia nem perceber o que estava acontecendo. E essa pessoa, não contente com o que já tinha tomado posse do objeto alheio, ele também teve a audácia e a discrepância de encostar um canivete ao meu pescoço. E quando eu me lembro da situação, eu às vezes até tenho a impressão de que sinto o frio do canivete tocando o meu pescoço. E ele dizia em alto bom som, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer hoje. E eu dizia, não vou morrer não, não vou morrer não. E ele dizia, você vai morrer. E eu dizia, não vou morrer não. E ele acabou saindo do carro, acho que porque já estava demorando muito, mas o trânsito não saiu do lugar, estava completamente parado. Ele acabou saindo do carro e eu dizia para ele, tem um celular na bolsa, pega esse daí, vai embora. E ele saiu do carro e continuou me ameaçando, aí pegou um cachecol que era tão gostoso, que estava no banco também. Eu tinha ganhado de presente, eu falei, puxa vida, lá se vai meu cachecol fofinho. Mas ele desceu do carro, e aqui tem algo impressionante. Eu tive um súbito de reação que não se deve ter. Eu não queria exatamente pegar de volta os bens materiais que ele tinha levado. Nem o dinheiro, nem o celular, nem os documentos que estavam na bolsa. Haviam até chocolates na bolsa. Ele levou tudo. Mas a reação humana fez com que eu tentasse sair do carro. Esqueci até que eu estava de cinto. Tentei sair, o cinto me segurou. E quando eu consegui tirar o cinto, abrir a porta, ele ainda gritava do outro lado do carro. Do lado direito, e eu estava do lado esquerdo, do lado do motorista onde eu saí. Ele continuava gritando, me passa esse celular aí também.
E eu, naquele ímpeto humano, disse: vai pegar. E fiz menção de jogá-lo no poste à frente. Ele olhou para o poste, e enquanto isso, ele percebeu que não havia nenhum celular ali, e já havia muitas outras pessoas que começaram a sair do carro, e pessoas que estavam jogando algum joguinho ali debaixo das árvores, que ficava perto de uma comunidade. Eles também tinham campinhos de futebol pequenininho, mas tinha. E as pessoas que estavam ali, elas saíram para ver o que estava acontecendo, e aí ele correu. Correu bastante, ele fugiu. Ele fugiu levando os pertences que não eram dele, mas fugiu com a chave do carro e com os pertences, e eu fiquei só com o celular na mão. E um carro sem chave, e com um trânsito enorme. Mas veja bem, o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E a palavra de Deus nos diz que, aqui no versículo 3 do Salmo 91, diz que, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Talvez o fato de eu estar ali com o cinto de segurança, que precisa estar mesmo, tenha me dado alguns segundos, minúsculos segundos, para que eu não fosse para cima daquela pessoa que estava literalmente armada para me atacar. Mas a palavra de Deus nos diz que ele nos livra do laço do passarinheiro, né, Almir? Sim, e voltando lá no primeiro versículo, né, do 1 ao 2. O esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa é uma promessa com condição de habitar. Não é só viver a presença de Deus nos momentos de crise, né? É viver nele. Quem habita, permanece. Estar à sombra do Onipotente é reconhecer que ele é maior do que tudo. Maior do que a dor, que a crise, que o medo de um assalto, em um mundo de inseguranças como o que nós vivemos hoje, né? Deus é uma morada segura. Não é um abrigo temporário, mas é um lar eterno de paz. E quando você diz, tu és meu Deus em quem eu confio, você ativa, né, aquela dimensão sobrenatural do descanso, que lugar que você tem escolhido para habitar, né? Nas redes sociais, nas mídias, na ansiedade, no medo. Hoje você pode voltar para o esconderijo do Pai e ele vai receber você de braços abertos, né? E aí o versículo 3 e 4, né? Que é o que você falou. Livramento. Ele te livrará do laço do passarinheiro da peste perniciosa. Não é esse? É, o 4 que diz: cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Então, A o que é sua o laço do, vez e escudo. que o laço do passarinheiro representa? Armadilhas escondidas. Coisas que você não está enxergando. Pode ser um golpe emocional? Quem sabe? Uma cilada espiritual? As decisões que parecem ser boas, mas não são? E que te afastam de Deus, né? Qual a decisão que são as ruins? As que te afastam de Deus. Né? Mas Deus nos livra até daquilo que nós não sabemos que a gente precisa ser livre. Né? E a peste perniciosa pode simbolizar de pandemia, doenças, crises existenciais. Mesmo nisso, ele promete: te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. Não se trata de negar uma realidade, hein? Mas de declarar que a realidade de Deus é mais alta. Relembre agora de quantos perigos que Deus já te livrou e você nem percebeu, que você nem sabia que estava correndo algum tipo de risco, não é verdade? Olha, a palavra de Deus aqui, eu vou puxar o próximo assunto e vou te fazer uma pergunta, Almir. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Não te assustarás do terror noturno. Nessa história que eu estava contando, ela é verídica, aconteceu comigo. Como você acha que você se comportaria, Almir? Ninguém sabe como se comporta numa situação dessa, de perigo. Não sei como eu me comportaria, não. Será que você ia lembrar de Deus meu refúgio, fortaleza, meu Deus em quem confio? É difícil, né? A gente lembrar disso nesses momentos assim
rápidos, né? Que tudo acontece muito rápido, né? Tudo em milésimos de segundos. Então é bem complicado dizer se ia lembrar ou não. Humanamente, eu posso dizer que é tudo um mix de pensamentos, né? A gente, de fato, não pensa. Mas como o Almir também estava falando aqui de como a gente busca, né, a presença do Altíssimo, como a gente deve habitar a sombra do Onipotente, quando a gente pratica isso no dia a dia, nestes momentos em que o passarinheiro lança o laço, a gente já está coberto, né, Almir? Já está protegido ali, né? Sim, porque nós, como humanos, dificilmente vamos lembrar da seta que voa de dia numa situação dessa, né? Mas não temerás a seta que voa de dia. É uma imagem muito forte, uma seta muito rápida, silenciosa, certeira. Ela não avisa que vem, nem quando vai, nem quando vem, né? E voa de dia, ou seja, no tempo que você acha que tá tudo sob controle, né? Que significa quando ela voa de dia. E essa seta representa tudo aquilo que nos atinge de repente, uma palavra maldosa, uma fofoca, uma traição, uma má notícia, uma crise emocional, uma tentação inesperada, um bandido aparecendo do nada na sua frente. Então, são ataques do inimigo para roubar a sua paz, a sua fé, a sua identidade em Deus. Mas aqui vem a promessa de Deus, né? Você não vai temer, porque quem está escondido no Altíssimo tem o escudo invisível, o escudo da fé. E aí entra naquele versículo lá, né? A couraça da justiça, o capacete da salvação, é uma palavra viva que cala toda a seta lançada. E às vezes a seta nem fere seu corpo, né? Mas ela atinge até sua mente. E você fica duvidando, né? Dúvidas, comparações, pensamentos, né? Mas aí entra aquilo lá. A seta pode até ser lançada, mas ela não vai te atingir. Às vezes atinge um pouquinho. Eu, por exemplo, nesse caso que eu contei, a seta, vamos entender isso, a seta atinge ou não atinge? Né? Olhando para a visão que o Almir trouxe, eu já volto nela já já, segura aí, segura aí. A seta atinge ou não atinge? Olhando para a minha visão humana, a seta me atingiu. Eu fui confrontada, levaram o que me pertencia, então, de alguma forma, eu tive perda. E também fiquei bastante assustada, porque houve ameaças naquele momento, naquele curto momento, houve ameaças. Mas a palavra de Deus, eu vou continuar aqui a palavra de Deus para que você entenda quando é que a seta te atinge e quando ela não te atinge. Quando você acha que atingiu, mas será que ela atingiu mesmo? Vamos ver? Olha, não te assustarás do terror noturno, estava à noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Eu vou parar aqui a leitura da palavra para explicar essa questão da seta atingir ou não atingir. O Almir disse, você não será atingido pela seta. E eu disse, eu fui atingida pela seta. Entenda, dos olhos humanos eu fui atingida pela seta. Mas pelos olhos espirituais eu tive livramento. Porque por mais que a seta chegasse a me tocar e eu sinta o frio do canivete no meu pescoço, ele não entrou no meu pescoço. Ele não me tocou. De fato, ele só encostou, mas ele não me tocou. Consegue entender a diferença do que é tocar e do que é chegar perto? A seta chegou perto de mim. A seta chegou ali, levou o que quis levar, o que estava ao alcance naquele momento. Mas veja, bens materiais não medem a nossa fé. Bens materiais não nos limitam. E eu fui guardada, absolutamente guardada no esconderijo do Altíssimo.
Aquela seta, ela não conseguiu cumprir o objetivo dela, de jeito nenhum. Então, por este olhar espiritual, a seta não me alcançou. Ela não me atingiu. Ela tentou me atingir, mas eu fui protegida. E a palavra de Deus ainda nos diz que ele dá ordem aos anjos a nosso respeito para nos guardarem. Então, tudo que aconteceu ali tinha um propósito, era me atacar mesmo. Era me tirar do plano de Deus. Era possivelmente me sucumbir. Mas quando a gente está guardado na morada do Altíssimo, a gente até vê o ataque, mas ele não leva. Não leva o que há de mais precioso, que é a nossa vida. E pensando um pouco mais além aqui, além de que aquele momento é muito tenso, né? Só de lembrar, às vezes, eu não desejo que vocês passem por isso de jeito nenhum, que Deus os livre até da seta chegar perto de vocês. Eu quero dizer que a proteção de Deus vai mais além. Porque os 2 carros que estavam atrás do meu, eles saíram para me ajudar. Aqueles homens que estavam ali, que viram tudo acontecer, eles vieram me ajudar. Humanamente, eles vieram em meu socorro, porque foram movidos pelo temor de Deus e foram movidos para me ajudar. E eles me ajudaram ligando para a polícia, eles me ajudaram ligando para o guincho que vinha buscar o carro, porque lembra, ele estava sem a chave. Eles me ajudaram para ligar para a seguradora, eles me fizeram companhia, eles ficaram comigo até que os policiais chegaram. Lembre-se, tinha muito trânsito, levou muito tempo para que os policiais chegassem até onde eu estava. E eles ficaram comigo ali, me fazendo companhia. É a proteção de Deus ou não é? Deus move corações para que eles possam estar junto conosco em momentos onde somos atacados. Em momentos onde a gente acha que está sozinho, mas a gente não está sozinho. Sim. Tem uma parte muito interessante do Salmo 91 que eu acho, que é o 5:8, quando ele diz: 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que essa parte nos ensina, né? Que sobre a proteção em meio do caos. A guerra espiritual real está acontecendo ali a todo tempo, e o mundo está em constante batalha, doenças, violências, crises emocionais. Mas Deus promete que o mal não vai prevalecer contra aqueles que confiam nele. Note que o texto não diz que o mal não virá. Ele vem, né? Igual ele veio, atingiu aí a Selma no seu testemunho. Mas que não nos atingirá com o fim que o inimigo planejou. Esse aí é o detalhe, né? O famoso pulo do gato. Você pode... gato? Você falou gato, mas o Salmo diz de um outro animal, né? No versículo da serpente. Pisarás o leão e a áspide, a serpente, né? Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Não, o pulo do gato aí, mas a palavra diz que a gente pisará, inclusive, o leão. Você aí tem coragem para pisar no leão? O leão é um gato muito grande, praticamente. É um gatão. E sobre isso, né? Sobre isso, nós, como bons músicos do Aliança, temos aí para vocês um louvor para vocês escutarem agora, que tem tudo a ver com o Salmo 91. Vamos ao louvor? Vamos ao louvor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, meu Deus em quem confiarei. Refúgio e fortaleza, meu Deus fiel, em ti confio, não temerei o mal. Tu és meu escudo, minha proteção, no teu amor encontro salvação.
temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Refúgio e fortaleza, meu Deus fiel, em ti confio, não temerei o mal. Tu és meu escudo, minha proteção, no teu amor encontro salvação. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Porque lerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Refúgio e fortaleza, meu Deus fiel, em ti confio, não temerei o mal. Tu és meu escudo, minha proteção, no teu amor encontro salvação. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu colocarei a salvo. Porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Refúgio e fortaleza, meu Deus fiel, em ti confio, não temerei o mal. Tu és meu escudo, minha proteção, no teu amor encontro salvação. Para quem está pensando, essa música está um pouco diferente do formato das outras, é porque nós do Aliança somos ecléticos. Vocês podem escutar nossos louvores, vai ter de tudo lá. Vai ter desde o louvor clássico, rock, louvor com música eletrônica, tem para todos os gostos, hein? Todos os gostos musicais temos louvores aí para vocês escutarem. Quem diria, né? E há os que digam que tem que ter a música, a melodia exclusiva de um só formato para louvar a Deus. Posso dizer que tudo que Deus criou e que é para o seu louvor e glória, a gente deve se manifestar, né? A nossa adoração, o nosso respeito a Deus. E a gente, claro, a gente tem sim cuidado para escolher as músicas, para escolher as melodias, os instrumentos, os ritmos, mas tudo que a gente faz com paz no coração, sabendo que temos a aprovação de Deus. E se não tiver a aprovação de Deus, eu tenho convicção, tenho plena convicção de que nós sentiremos, que o Espírito Santo nos alertará. E a gente saberá que aquilo não convém e que aquilo não agrada a Deus. Então, se está aí, é porque nós sentimos paz ao fazer. Vamos continuar aqui um pouquinho, Almir, a gente está chegando ao fim, essa live é um pouquinho mais curta e a gente vai terminar já já. Então, escuta um pouquinho aqui, mais um pouquinho, mais só um pouquinho que a gente já está terminando e a gente termina aqui o Salmo. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Eu acho que eu embaralhei aqui, né, Almir? Eu livrarei. Então, vou ler de novo. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A palavra de Deus aqui traz uma promessa, saciá-lo-ei com longevidade. Então, aquela seta lá não era para mim mesmo não, viu, Almir? Estava certa, ela não me atingiu. Sim, para quem gostaria aí de saber, esse é o 91, 14, 16, né? Esse trecho do Salmo. E que esse Salmo, ele é um relacionamento íntimo com Deus, praticamente.
Deus não quer só te proteger, Ele quer te amar, te ouvir, te responder. Apegue-se a Ele com amor, clame, chame pelo nome dEle. Ele promete, eu estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Não é apenas livramento, é honra, presença e vida longa. Deus não esqueceu de você, hein? Ele está aqui ouvindo a sua voz. Clame hoje, responda já. Este é o caminho. Vamos repetir aqui o versículo, bem. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Por que Deus vai fazer isso? Porque você conhece o nome de Deus, porque nós conhecemos o nome de Deus. E Ele trabalha a nosso favor. Isso não é incrível? Saber que existe um Deus altíssimo, soberano sobre todas as coisas, e Ele trabalha para nos proteger, Ele dá ordem a anjos para nos proteger. Talvez você aí esteja desacreditado de que existe um Deus. Talvez você tenha passado por tantos problemas. A gente também passa por problemas todos os dias. A gente passa por provações. Às vezes vem tanta coisa ao mesmo tempo que fazem com que a gente pense: será que realmente Deus se importa comigo? Faz essa pergunta não, tá? Adore-o, adore-o, adore-o. Adore-o em espírito e em verdade. Deus se importa conosco, sim. Qualquer coisa contrária a isso é mentira. São acusações de Satanás. São desvios nos nossos pensamentos. Repreenda-o em nome de Jesus. Não permita que a sua mente seja atacada com pensamentos que não condizem com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui, olha, quando nós invocarmos o nome dele, ele responderá. Quando nós estivermos na angústia, ele estará conosco. Ele nos livrará. A palavra de Deus diz ainda que ele nos livra e a gente o glorifica. Ele prorroga os nossos dias aqui na terra. É ele que nos dá a vida e nos dá a vida em abundância. É ele quem nos diz quanto tempo a gente vai ficar por aqui. Então, se você está triste, está cansado, está desacreditado, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, encha a sua mente da palavra de Deus, medite na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz no Salmo 1 que a gente deve meditar na palavra de Deus dia e noite. A gente não pode ficar aqui pensando, está dando errado, não está dando certo, as coisas não acontecem, eu estou sendo atacado, eu estou perdendo os meus bens. O que é mais importante? Você vai ser atacado mesmo. Eu vou ser atacada mesmo, principalmente porque quando honramos o nome do Senhor, quando a gente acredita que Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a gente será mesmo atacado. O inimigo, ele vê tudo isso e fala, aquele ali eu estou perdendo ele. Aquela ali eu estou perdendo-a. Então, quando o inimigo vê que a gente está à sombra do esconderijo do Altíssimo, se a gente dá uma olhadinha para fora dessa sombra, cuidado, não saia da sombra, não. Você pode ficar descoberto. A Bíblia diz aqui que ele cobrir-te-á com as suas penas. Se você der aquela espiadinha para fora, vai ficar descoberto. E aí a seta pode te atacar mesmo. Ela pode te atingir em cheio. Então, não perca tempo, não gaste tempo dando uma espiadinha lá fora, não. Fica aí na sombra do Altíssimo. Ele te protege. Ele me protege. Ele protege o Almir. E a gente pode ter vida em abundância, dias em abundância, mesmo quando tudo parece ruim. Quando você pede, às vezes parece não ter resposta. Quando você luta todos os dias e não vê resultado. Pelos seus olhos. Mas Deus está no controle de tudo. Deus continua fiel. Ele é fiel. A fidelidade dele não muda. O nome dele não muda. As atitudes dele não mudam. O seu amor não muda. A sua justiça não muda. E quando a gente acredita nessa proteção de Deus, quando a gente sabe que a gente está sendo guardado por Deus, a palavra de Deus também nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nosso trabalho é continuar crendo que somos guardados por Deus. Porque seremos atacados, sim. Seremos atacados todos os dias. A gente é atacado dormindo. Dormindo. Às vezes até em sonho, né? Quantos sonhos vêm para nos afrontar?
Quantos sonhos vêm para fazer com que a gente pense, Deus não está comigo? Quantos sonhos vêm com problemas, com ataques, que para quem entende aí um pouco de sinais, às vezes até tenta decifrar os sonhos, mas nós devemos pedir o discernimento a Deus. Ele é o dono de toda a verdade. E a gente pode continuar firme nessa fé, nessa esperança viva, de que sim, Ele nos protege. E a gente não pode duvidar disso. E se estiver aí duvidando, peça a Deus para que renove a sua fé, que te fortaleça e que você não duvide, que sonde os seus pensamentos. A palavra de Deus também nos diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho reto. E a gente pode fazer essa oração hoje, que está além do Salmo 91. Tem outro salmo que a gente pode falar outro dia. Mas a palavra de Deus nos diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho reto. Essa é a minha oração hoje. Esse é o nosso desejo de que você seja renovado, de que a sua fé seja renovada e que você possa buscar a Deus em todo o tempo e alegrar-se no Senhor. Quando a gente está no caminho de Deus, a gente alegra o coração de Deus, nosso coração fica alegre também e a gente pode viver dias em paz, aquela paz que excede todo entendimento. E a gente pode dormir em paz. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Almir. E hoje vocês ouviram sobre o esconderijo, sobre os anjos, sobre o livramento, mas agora eu quero te dizer algo que vai além das palavras. O Deus do Salmo 91, ele é real, ele vive, ele reina, ele está lutando por você nesse exato momento. Enquanto o mundo grita de medo lá fora, ele sussurra, filho, estou aqui. Enquanto os homens desistem, Deus ergue os que confiam nele. Então declare com toda a sua alma, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas não serei atingido, porque o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Que essa verdade te acompanhe onde você for. Que você não apenas leia só o Salmo 91, mas viva com quem pertence ao Altíssimo. E lembre-se, Deus é por você. Nada, absolutamente nada neste mundo poderá ser contra você. Que você tenha um bom fim de semana, que seja renovado, que você, se estiver fraco, não está acreditando mesmo, vou insistir nisso, algo me incomoda dizer para você. Se você não está acreditando ainda, se você acha que não é bem assim, Deus não é alcançável, peça para que Ele se revele a você. É uma oração simples. Só diga, Jesus, eu quero te conhecer. E confie que Ele se manifestará a você. E você saberá como é viver nessa paz, como é viver sendo abraçada por Deus todos os dias, sendo abraçado por Deus todos os dias. Que tenha aí um bom fim de semana, que você seja realmente próspero em tudo que fizer, com a bênção de Deus sobre você, confiando que quem nos dá é Deus, que se a gente perder foi com permissão de Deus, mas que Ele poderá nos devolver tudo aquilo que perdemos, conforme as nossas necessidades, conforme aquilo que a gente precisa para passar aqui pelos nossos dias aqui na Terra, sempre, sempre, não se esqueça disso, fazendo a vontade de Deus, estando cumprindo o plano que Ele fez para você viver. Deus conta conosco para fazermos a obra que Ele mesmo planejou enquanto estivermos aqui nessa geração.